Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma gravação que meu amigo Matheus Pode Crer fez quando eu apresentei um seminário lá na USP de São Carlos. A gente estava falando sobre o princípio da casa dos pombos, que é um princípio bastante importante na matemática, de um matemático chamado Dirichlet. E nesse princípio ele fala basicamente assim: vamos supor que você tem aí 2 ou 3 casas e que você... Vamos supor 3 casas, beleza? 3 casas. E vamos supor que vem aí 4 pombos, aquela ave, sabe? Então se você quiser colocar esses 4 pombos dentro dessas 3 casas, pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo, beleza? Por quê? Porque você pode botar os 4 pombos só em uma casa, você pode distribuir, colocar um em cada casa, e aí vai sobrar um, né? Que é o quarto, e esse quarto você vai ter que botar em alguma outra casa. Ou seja, o princípio da casa dos pombos, ele fala basicamente isso. Se você tem, por exemplo, N casas e N mais um pombos, significa dizer que pelo menos uma casa vai ser ocupada por mais de um pombo. Então a gente explicou isso no nosso seminário e eu vou mostrar hoje pra vocês aí fazendo um dos exemplos. Se você tá vendo esse vídeo é porque você tá vindo estudar na USP de São Carlos ou tem esse interesse futuramente, já segue, se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre traz novidades sobre esse conteúdo, beleza? Já falei demais, fiquem com o vídeo aí, ó. Beijão e valeu! Então assim, como vocês perceberam, esse princípio é bastante simples e também muito intuitivo, né? Das casas e dos pombos. Só que ele vai ser muito útil para a gente resolver alguns problemas matemáticos que quando a gente olha assim à primeira vista parecem muito complicados, mas quando a gente faz ali, né, dá uma acalmada e tal, a gente consegue resolver e em algum momento a gente utiliza o princípio da casa dos pombos. Eu vou resolver esse primeiro exemplo, depois o Pedro vai fazer um pouco parecido e o Iago também vai trazer aqui um exemplo pra gente. Mas o nosso exemplo é o seguinte, ó, demonstrar que qualquer conjunto de n inteiros possui um subconjunto não vazio cuja soma dos elementos é divisível por n. Quando a gente lê fica meio confuso, então eu vou tentar dar um exemplo. Imagina que a gente tem o seguinte conjunto, ó, conjunto formado por 1 e por 3. Um conjunto que tem apenas 2 elementos, então o nosso n aqui, como a gente está dizendo ali, o nosso n seria igual a 2, porque a gente tem 2 elementos, tá bom? E o que é que a questão está falando? Ela está falando, ó, esse conjunto de n inteiros, esse nosso conjunto aqui, ele vai possuir um subconjunto, e daí a gente sabe que 1 e 3, a gente tem vários subconjuntos. A gente tem aqui o subconjunto que é formado unicamente pelo 1, a gente tem o subconjunto que é formado unicamente pelo 3, e a gente tem o subconjunto que é formado por 1 e 3. Aí você diz, ah, mas está faltando vazio. Só que a questão fala que a gente vai desconsiderar, no caso, o subconjunto vazio, né? Porque ela está dizendo que esse subconjunto é não vazio. E a gente quer provar, no caso, que em pelo menos um desses subconjuntos, quando a gente somar os elementos, essa soma, no caso, vai ser divisível por n. Se a gente tenta dividir 1 por 2, não vai dar uma divisão exata, né? Tipo assim, não vai dar um inteiro, tá bom? Que é o que a gente quer. Quando a gente tenta dividir 3 por 2, também não dá um inteiro. Mas a gente percebe que quando a gente soma 1 com 3, a gente vai encontrar 4, e 4 é sim divisível por 2. Então, a gente quer agora estender esse conceito, que a gente está vendo para esse conjunto que é mais simples, que é composto só por 2 elementos, para um conjunto maior, um conjunto de n elementos, tá bom? Então a gente tem a prova aqui no slide. Então a gente vai imaginar o seguinte, esse conjunto que a gente está vendo, que só tem 2 elementos, a gente vai agora aumentar ele, vai ampliar ele, e a gente vai construir esse conjunto, um conjunto psi qualquer, que é formado por A1, A2, até 1AN. Sendo que todos esses números são inteiros, por conta das hipóteses que a gente está adotando lá na nossa questão, tá bom? E aí agora a gente vai definir o seguinte, deixa eu apagar aqui. A gente tem dentro desse nosso conjunto principal psi, a gente pode extrair diversos subconjuntos dele. Mas para a gente aplicar o princípio da casa dos pombos, a gente vai de maneira conveniente extrair alguns subconjuntos ali que vão ajudar a gente nesse processo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir um SJ, que seria já a soma, né, dos elementos, que vai somar de A1 até 1AJ. Vocês vão entender um pouquinho aqui nessa sequência, ó. Se eu pego, por exemplo, o S1, seria eu pegar unicamente o subconjunto que é formado só pelo A1. Se eu pego o S2, eu pego um subconjunto que é formado por A1 e A2. Então, quando eu somo, né, vai dar A1 mais A2. E eu repito esse processo para o A3, para o S3, perdão, aí seria A1 mais A2 mais A3. E a gente vai repetindo isso até a gente chegar no SN.
que seria A1 mais A2 até um determinado AN. Pode passar, Iago? E o que é que a gente quer? A gente quer que, lá pela nossa questão, a gente quer chegar que pelo menos uma dessas somas é divisível por N. Na verdade, a gente quer chegar, que pelo menos um desses subconjuntos vai ser divisível por N. Vocês percebem, pode voltar rapidinho, Iago, que se alguma dessas somas aqui for divisível por N, o nosso problema já acaba. A gente já chega na solução que a gente quer. Mas pode acontecer do caso de nenhuma dessas somas ser divisível por N. E aí a gente cai num problema, e é aí que a gente vai usar o princípio da casa dos pontos. Por quê? Sempre que eu divido um número por outro, tipo assim, se eu divido um número por N, eu tenho vários restos possíveis. Eu tenho o resto 0, eu tenho o resto 1, tenho o resto 2, até o resto N menos 1. Por exemplo, se eu divido um número por 3, quais são os restos possíveis? 0, 1 e 2. Ou seja, 0, 1 e N menos 1, que seria 3 menos 1, no caso é 2. Então, para o caso em que a gente está dividindo todos esses números por N, os restos possíveis que a gente tem são 0, 1, 2, até o N menos 1. Só que como a gente acabou de assumir que nenhuma dessas somas é divisível por N, então o resto 0 não vai ser útil aqui para a gente. Porque se fosse divisível por N, o resto seria 0, né? Então a gente vai desconsiderar o resto 0. Ou seja, aqui a gente vai aplicar o princípio da casa dos pombos. Por quê? Porque nós temos N somas, como a gente acabou de ver, e quando a gente divide cada uma dessas somas por N, a gente vai encontrar N menos 1 restos. É aquilo que o Pedro e o Iago explicaram. A gente tem N somas, como se a gente tivesse N pombos, no caso, só que a gente tem N menos 1 restos possíveis, N menos 1 casas para colocar todos esses pombos. Então acho que vocês concordam comigo que pelo menos duas dessas somas, quando eu dividir elas por N, elas vão dar o mesmo resto. E aí a gente vai tentar agora trabalhar em matemática mesmo, para a gente chegar no nosso resultado. Veja, o nosso SI, ele vai ser igual a NK1 mais R. Aí você olha essa notação e pensa, mas o que é que a gente está escrevendo? A gente está basicamente fazendo isso. A gente está pegando a soma aí, dividindo por N, e a gente sabe que sempre que a gente divide alguma coisa por outra, a gente vai ter aqui um quociente, que eu estou chamando de K1, e aqui eu tenho um resto, que eu estou chamando de R, tá bom? Então, o que é que eu estou fazendo ali? Eu estou escrevendo o meu SI como sendo igual a N vezes K1 mais o meu resto. Beleza? Eu estou fazendo isso para o meu SI e estou fazendo isso para o meu SJ também. Só que a gente acabou de falar, no caso, que eu estou considerando que essas duas somas, quando eu divido por N, elas dão o mesmo resto. Então, por isso que ali a gente colocou R e aqui a gente colocou R também, porque é o mesmo resto. Daí, o que é que a gente vai fazer? De maneira conveniente, mais uma vez, a gente vai subtrair essas duas somas, tá bom? No caso, a gente pega SJ, que é maior, e subtrai o SI, que é menor. Quando a gente faz essa subtração, que vai aparecer isso daqui, ó, NK2 mais R menos NK1 mais R, a gente consegue cancelar os R's, né, porque eles são os mesmos, e a gente consegue até colocar o N em evidência. Então vai ficar N, que multiplica K2 menos K1. Como a gente está trabalhando apenas com números inteiros, né, exatamente por isso é que dá um resto, a gente sabe agora que quando você subtrai SJ menos SI, você gera um número que é assim divisível por N. Porque a gente conseguiu colocar o N em evidência, né? Então se eu divido por N, o resultado é K2 menos K1. E aí, a gente conseguiu provar, então, uma parte do que a gente queria. A gente conseguiu chegar em alguma coisa que é divisível por N. Agora, resta a gente saber se esse SJ menos SI, de fato, vai ser um subconjunto também, porque era o que a gente queria, né? A gente queria provar que era divisível por N, mas a gente também queria provar que isso daí é um subconjunto do nosso conjunto principal, que no caso é o psi. E se a gente olha, isso de fato acontece. Por quê? Porque a gente acabou de ver que SJ é maior do que SI. Então o SJ ele vai ser o quê? Vai ser 1A1 mais 1A2 mais reticências até 1AJ. E o nosso SI vai ser A1 mais A2 mais reticências até 1AI. Beleza? Então quando a gente subtrai esses dois conjuntos, que é exatamente o que a gente está fazendo, o A1 corta com A1, o A2 corta com A2 e assim vão se cortando tudinho. Por quê? Porque o SI ele meio que está dentro aqui do SJ, né? Daí o que sobra aqui vai ser o AI mais 1, AI mais 2 até o AJ. Ou seja, quando a gente subtrai essa soma J da soma I,
a gente chega numa soma, que seria de AI mais 1, AI mais 2, AJ, e aí acaba que a gente formou algo que também é um subconjunto do nosso conjunto principal Psi. Ou seja, a gente conseguiu algo que é assim divisível por N, e a gente conseguiu provar também que esse algo que a gente conseguiu é um subconjunto de Psi.